Para esquentar ou para esfriar? Para esquentar. Muito bem. Então nós temos aqui 4,8, né? Isso. Então o nosso R56 vale 4,8 ohms. Então, 4,8 ohms. Agora, nós já fizemos esse redesenho do circuito aqui, ó. E a gente, de novo, vai aplicar uma corrente elétrica no circuito. Então, a corrente elétrica sai da fonte, passa no R1, não modificou nada, vai chegar aqui no nó, vai ter uma divisão e vai continuar uma parte. Opa! O que acontece depois? Chega nesse nó aqui, divide de novo. Então, eu tenho que olhar mais para frente. Esse trecho aqui da corrente elétrica vai passar no R4 e no R56 e vai juntar com a corrente que está saindo lá. Então, aqui não tem mais... Aqui é o final do circuito. Parou de dividir. Então, esse último pedaço do circuito aqui, como é que estão os resistores? Estão em série. Não tem divisão de corrente. Então, aqui eu vou fazer o redesenho do circuito associando esses dois aqui. Que vai ser o R456. Então, vai ter o circuito de novo, aqui eu redesenho ele. Mais, menos. Vai passar no R1. R2. R3. E o R456. Então, R1, R2, R3, R456. R456 vai ser igual a R4 mais R56. Então, o R4 mais o R56. Quanto vale o nosso R4? 5 ohms. Né? Nosso R4 vale 5 ohms. E o 456, que a gente acabou de calcular, 4,8. Então, nós vamos ter aqui o valor do R456 é igual a 5 ohms mais 4,8. R456 igual a 9,8 ohms. Beleza? Ó, o que nós temos agora? Aplicando uma corrente elétrica de novo. Toda a corrente passando pelo R1. Aqui vai ter uma divisão de corrente. Uma parte continua para cá. Aqui vai chegar aqui, vai dividir de novo. Uma parte vai descer, outra parte vai continuar. Essa que desceu aqui, chegou aqui, começa a juntar correntes novamente. Então, olhando a parte final do circuito aqui, o 2, o 3 e o 456, eles estão todos em paralelo. Então, aqui, nós chegamos à conclusão que, se a gente tivesse pegado lá no começo o 2 e o 3 e associado eles entre si, não teria diferença, porque o 2 e o 3 estão em paralelo com o restante do circuito aqui, que é o 456.
Então, com o passar do tempo e vocês pegarem prática, vocês vão olhar o diagrama e vão entender que isso aqui já estaria associado lá no começo e nós termos diminuído ainda mais o circuito. Mas não tem problema, aqui nós só vamos fazer uma etapa a mais. Então aqui nós vamos ter um resistor de 6 ohms, um D3 e um de 9,8, né? Para fazer a associação em paralelo. Então vamos associar de 2 em 2, né? Para ficar mais fácil. Então vamos associar R2 com R3 e o resultado deles com o 456. Então nós vamos ter uma fonte mais menos passando pelo R1. Teremos aqui a associação do R23 e em paralelo com eles o R456. Então, R23 é igual a R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. R23 é igual. O R2 vale? Pessoal que tem a folha aí? 6 ohms. E o 3? R3 vale 3, né? Então, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Então, o R23 vale 2 ohms. Então, vamos lá. O R23 aqui, nosso, né? Que saiu daqui. Saiu daqui. Ou saiu daqui, né? Tanto faz. Então, R23 vale 2 ohms. Então, agora nós temos 2 ohms associado com um de 9,8 aqui. Não entendi. Então, aquele diagrama que você fez estava certo ali. Talvez no cálculo. O cálculo estava errado? Ah, tá. Mas o diagrama está certo. Então, na avaliação, por exemplo, te daria ali um meio ponto. Claro que você fez a interpretação do diagrama adequada. Calculou errado, mas interpretou certo. Outra coisa é o seguinte, ó, valores finais aí podem dar alguma diferença, porque, veja, nós associamos aqui, ó, um resistor de 3 e um de 6, né? Então, um de 6 ohms e um de 3 ohms. E aqui em paralelo ainda tem um de 9,8. Então, se a gente tivesse feito o 9,8 com o 3 e o resultado dele com o de 6, esses valores de arredondamento ali podem dar diferentes no final, tá? Então, a gente vai considerar muito as aproximações aí, tá? Muito bem, então, o nosso R23 aqui, eu vou colocar os valores aqui de novo, né? Então, são 2 ohms, o 456 são 9,8 ohms, e o R1 de 2 ohms também. Muito bem. Agora, nós aplicamos corrente elétrica de novo e verificamos aqui uma divisão de corrente, dividiu, juntou de novo. Então, aqui é o final do circuito. Não tem mais... É a parte final do circuito, porque a corrente dividiu e no próximo nó aqui ela já juntou de novo. Não há mais elementos instalados intermediários aí. Então, eu posso associar esses dois aqui, porque eles estão em paralelos, né? Por que eu não posso associar com esse aqui já? Porque a corrente que passa por ele, depois que passou por ele, dividiu. Então, eu não posso pegar o R23 com o R1 aqui. Porque aqui tem uma divisão. A I total que passou aqui
ela passou por ele e dividiu. Uma parte veio para cá e outra parte veio para cá. Então, o R1, no final das contas, vai ser o último a ser considerado. É o primeiro instalado, mas é o último a ser levado em conta. Então, agora vamos associar aqui. Então, para não ficar essa tripa de números aqui, eu vou dar outro nome para esses dois carinhas aqui, né? Então, nós vamos associar esses dois que estão em paralelo. Então, aqui, mais e menos. Vai sair, a corrente vai passar no R1. E essa associação aqui do R23 com o R456 vai virar um resistor só. Eu vou chamar ele de RA. Resistor A. É um nome qualquer que eu queira. Então, vocês também são livres para dar os nomes que vocês quiserem. Vai chamar de R Mateus aí, pode, né? R João, o nome que vocês quiserem. Aqui nós estávamos colocando referência aos números, né? O R45, mas só que vai ficar uma tripa de número aí agora, né? Então, o que é importante vocês fazerem? É importante fazer isso aqui, ó. RA vai ser igual a R23 vezes R456 dividido por R23 mais R456. O R23 são 2 ohms vezes 9,8 dividido por 2 mais 9,8. Então, dá 19,6 dividido por 10,8. RA igual a 166? Redondo assim? Hein, Robson? 166 redondo? 166, 10. Não, mas vamos arredondar no final, né? Só para nós fazer o arredondamento agora. Então dá 166, 10. Então depois do 6 vem o 1. Então fica 166. Aqui, ó. Quando vocês terminam o cálculo, vocês devem colocar a unidade de medida, hein? Depois que terminou o cálculo aqui. Então 166 ohm, né? Resistência total, RT vai ser igual. Muito bem. Olhamos o circuito e aplicamos uma corrente. Tem divisão de corrente? Não tem mais, não? Corrente não divide mais. Dividido por 10,8. Sei, é o pessoal que me falou aí. 19,6 dividido por 10,8. É isso? 181? Ah, aqui é 11. Ah, é aqui, tá certo? Tá errado aqui, ó. Isso, aqui é 11,8. 9 mais 2, 11. Isso aí. 11,8. 11,8. Aqui tava errado, ó. 1,66. 1,66. Muito bem. Bem observado aí. É isso aí. Então agora nós temos um circuito em série. Então em série, somamos o valor da resistência. Então a resistência total vai ser R1 mais RA. R1 mais RA. Resistência total, 2 ohms mais 1,66. Resistência total, 3,66
ohms. Quem fez alguma associação diferente pode ter chegado em valores aproximados, aí é isso aí. Eu achei primeiro esse, deu Tá. um resultado, eu achei esse e outro resultado. Aí eu achei esse aqui, né, ficou 3 em 7. Só que daí o resultado faz o 10 pontos. Mataria. Tá errado? Tá errado? Porque você não pode associar esse aqui com esse aqui. Porque esse aqui, ó, ele interfere nesse pedaço do circuito para cá e está interferindo lá. Esse resistor aqui, ó, pode ver, ó. Então eu não posso fazer essa... Esses dois podem. Pode, porque está em paralelo. É o que está aqui, ó. Já vou lá. Já vou lá. Ó, na primeira vez que a gente redesenhou, ó, o R2 e o R3 aqui, eles estão em paralelo entre eles. Então, poderia associar eles no começo, como você fez? Pode, até pode. Eu não fiz aqui para fazer uma coisa mais didática, que resultou nisso aqui, ó. Então, por que eu posso associar eles já de antemão? Porque não vai interferir aqui, ó, no resultado. Então, se você fez o R2 com o R3 antes, beleza, agora veja o R1, ó. Eu não posso associar esse aqui com esse, porque eu tenho esses aqui ainda. Então, o lado direito do circuito, no circuito original, ele é afetado pelo R1, mas o lado esquerdo também, pelo R1. Então, eu não posso pegar só o lado direito e associar com o R1, porque essa parte aqui está sendo afetada por ele. Então, olha, tanto é verdade que toda a corrente passa pelo R1, né? Associar esses dois aqui e esses dois aqui, em paralelo, né? Isso, pode. Claro, pode fazer. Deu um 66? Ah, pode fazer, pode. Ela não está dando cálculo, é o mode, esse aqui em mode. Deixa eu ver. DEG, põe 3. Digita 3. Número 3, 3, eu acho que é linear agora. Teste aí. Aí só que está arredondando, então coloca exponencial lá. É mode 3. Ele tá. Vamos dar uma pesquisada aí, ela tá arredondando. O modo é DEG sempre. Veja que outros modos tem. Aqui? Aí? Deixa eu ver, vamos ver aqui. Mode é sempre assim. Logaritmo, linear, logaritmo. Vamos ver se tem outras funções aqui. Inverso, quadrado. Deixa eu ver. Mode. Comp. 19.6 dividido por 11.8. Mas não é. O arredondamento deve ser uma outra função. Você tem que procurar. Vai ter que procurar um manualzinho. Que a função é 3. Linear, log, esp, inverso. 19.6 dividido por 11.8. Tem que pegar o manual dela e ver como é que faz as casas decimais, que ela está usando de uma casa decimal só.
Tem bastantinha. Como é que está a segunda função X? DRG, não me lembro mais. Não. Que é a segunda função. Vai ter que dar uma pesquisada aí, não sei te dizer. Agora tá bloqueado. Agora entendi, show de bola. Nós vamos fazer aquela questão que Tá. fazer da... E esse vamos fazer a 11, temos que terminar ela agora, né? E o filme, eu acho que como eu fiz a cartinha ali de interpretar, acho que tá tudo errado. Não, mas vamos fazer aqui. Eu deixei bloqueado, tá tudo bloqueado. Daqui a pouco eu desbloqueio ele. Turma, olha só. Essa fonte aqui, esse exercício aqui, ele tem uma fonte de 50 volts. Hã? Não entendi. Ah, bom. Tá com frio? Mas não era para esfriar? Já. Eu fiz a fórmula errada. Ah, bom. Eu fiz assim. Você viu a fórmula da Não. R3 mais R4. Aqui, ó. Não, mas está certo. Não, porque você usou... Não, mas aqui lado é 1 sobre RT. Cadê? Não, eu faço. Não, mas você escreveu errado. O que você escreveu aqui está errado. É 1 dividido por RT. Onde é que tá? Ó, tá errado, se copiou errado. Ah, é 1 em cima. 1 dividido por RT. Não, claro, porque aqui é matemática daí. Eu sei. Ó, essa aqui é 1 sobre... Eu usei. Eu usou a associação de dois. Mas é paralelo. Mas é porque você usou essa. Porque essa aqui é mais fácil de usar. E por que tem diferença? Mas onde é que é o resultado? Tem que olhar. Algum erro você cometeu aqui. Tem que investigar. Onde é que está o teu... Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que está mais fácil de atender. Ó. Esses dois aqui, ó. Por que você fez 8 mais 12? Da onde que você tirou 20 ohms? Exato. Então, no caso, se eu fizer 2 por 2 ou fizer um paralelo, ele vai dar a mesma coisa. Os dois são paralelos. Esse é a fórmula da equação geral. E esse é de 2 em 2. Tá, então eu entendi. Então, no caso, Só que aqui você fez série, ó. Não, exatamente. Eu peguei o paralelo e fiz ele em série. Daí deu errado. Não era 20 ohms, né? E aqui também, né? Não interfere ele conforme... Não, talvez ele desse uma diferencinha nas decimais aqui, mas isso aí não importa daí. O resultado final vai ser o mesmo. Muito bem, turma. Eles não estão em paralelo. Não. Esse aqui tá mais, aqui esse aqui é menos, né? Esse aqui, nesse desenho meu, tá em série mesmo. Não está em série. Também não tá em série esse aqui. Não. Olha por isso que é importante redesenhar para você entender. Tudo isso aqui, no final das contas, tá o R1 ali, né? Tudo isso aqui, ó, virou o quê? Virou o que a gente chamou de RA, né? Todo aquele aparato virou um RA. Então, todo aquele circuito que a gente chamou de RA, ele está em série com R1, mas é todo o circuito depois. Então, ó, tudo isso aqui associado está em série com R1. Agora, esse aqui, não. Esse também não, nem esse. É o conjunto aqui, ó. Então, se você passar uma linha aqui, ó, esse pacote, sim, está em série com R1, né? Porque toda a corrente que sai do R1 vem e se distribui por todos os elementos aqui. Então, você analisar
esse com esse aqui vai furar. Porque, de novo, ó, a corrente sai, uma parte vem para cá. E outra parte foi para lá. A corrente total passou no R1 aqui. Então, esse aqui não está em série com esse. Ele está, né, parcialmente, né, porque tem um pedaço para cá e tem um pedaço para cá no circuito. Não. Olha, o de cima é o R4. Aqui onde ele está, ó. Então, você tem divisões de correntes aqui, né? Você tem que redesenhar ele, sempre aplicando uma corrente elétrica. Não consigo fazer paralelo esse e esse. Não. No caso, a fonte ela enxerga só esse aqui. Aí, esses forem paralelo. Não. 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 Aí você vai ter que associar pedaço por pedaço. Vamos fazer. Turma, vamos lá. Turma. Vamos lá? Então eu sei que o exercício coloca o pessoal em polvorosa, de bastante dúvida. Isso é ótimo. Tem dúvida, é sinal que estão entendendo alguma coisa. Porque quando não tem nenhuma dúvida, significa que não estão entendendo nada, né? Quando o pessoal não tem dúvida nenhuma. Olha só, ainda nessa atividade aqui, tinha uma fonte de 50 volts. Então era pedido que se calculasse tudo, todas as potências, todas as correntes, todas. Então nós temos, ainda não resolveu nem metade do exercício ainda. Então eu não quero, vamos resolver esse aqui primeiro, depois a gente parte para outros aí, tá? E vamos pegar por base esse circuito aqui, né, redesenhado. Muito bem. Temos 50 volts. Então agora nós vamos ter que aplicar a lei dos nós, lei das malhas, lei de Ohm, né? Lei das potências. Deixa eu ver se eu tenho slide em branco suficiente aqui. Vamos ver. Vamos fazer aqui. Qual que é a resistência total do nosso circuito? 3,66 ohms. Então, resistência total, 3,66. A nossa U total é igual a 50 volts. Então, nós conseguimos calcular uma corrente total do circuito pela lei de Ohm. E igual a R vezes I, né? Então, E igual a R vezes I. Queremos calcular a corrente, então deixamos a corrente sozinha. E dividido por R é igual a I. Então, vamos fazer aqui 50 volts dividido por 3,66. Então, a nossa corrente I, vou chamar aqui de IT, né? A corrente total, RT, resistência total, e a ET, a tensão total, né? Então, a nossa IT, quanto vai dar de corrente? 50 dividido por 3,66? 13,66 amperes. Então, uma corrente bem considerável aí, né? Então, voltamos aqui no circuito original. Vai sair aqui da fonte, ó. Já volto. Vai sair aqui da fonte 13,66 amperes. Beleza? Lei de Ohm. É até interessante que vocês estão copiando aí, copia só o resultado e a equação, depois faz. Tenta chegar nesse valor. Muito bem. Olha aqui, ó. Qual corrente vai passar pelo resistor R1? Vamos fazer mais um outro cálculo antes também. P
igual a U vezes I. Se eu quiser calcular a potência total, eu vou pegar a tensão total, 50 volts, vezes a corrente total, que é 13,66. 50 vezes 13,66, 683,06. Então, vírgula. E depois do 0,6 tem o quê? Zero? Então, 0,6. 68306 watts. Muito bem. Então, olha só. O circuito como um todo, a potência total dissipada, vai ser 683,06 watts. Beleza. Como a ideia é a gente calcular todas as potências e todas as tensões em todos os ramos do circuito, em todos os elementos, é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu recomendo que vocês prestem atenção e depois vocês anotem os pontos principais aí, para vocês entenderem o conceito, né? Anota os valores e depois tenta chegar nos valores sozinho. Qual corrente que vai passar pelo R1? A corrente total. Então, se eu tenho o valor de corrente total e tenho o valor de resistência daquele elemento, eu sei a corrente que vai passar no R1 e sei o valor de resistência dele, eu consigo saber quantos volts vai ter em cima do R1. Eu consigo saber porque E é igual a R vezes I. Eu tenho o valor de R e tenho o valor do I naquele elemento. Então eu sei quantos volts vai ter, lembram? De delta U, de queda de tensão em cima do R1. Desses 50 volts da fonte, quanto vai ficar em cima do R1? Vamos calcular então. Então nós vamos ter, podemos chamar de ER1 vai ser igual ao valor da resistência R1. E qual que é o valor, qual que é a corrente, não o valor, qual que é a corrente que passa no R1? Não o valor, a IT. Então, R1 vezes IT vai ser a tensão que tem no R1. Então, ER1 vai ser igual. Qual que é a resistência de R1? Lembram? 2 ohms. 2 ohms vezes 13,66. ER1 igual a 27,32 volts. Então, olhem bem, gente. Aqui na fonte sai 50. Tem 50 volts no positivo e negativo da fonte. Em cima do R1, nós calculamos agora uma queda de 27,32. Quanto é que sobra para o restante do circuito? Então, se aqui no R1 nós temos 27,32 volts, se eu colocar um voltímetro aqui agora, entre esse ponto e esse ponto aqui, né, entre o negativo e depois do R1 e o ponto X, quantos volts vai ter? 50 menos o delta U aqui, lei de Kirchhoff. O somatório das quedas de tensão no circuito é igual à tensão da fonte. Se eu tenho 50 aqui e já caiu 27,32, vai sobrar para cá 22,7. Para todo o restante do circuito aqui, 22,7. Não sei. É que aqui o calculador ele está arredondando. Né? 22,68. Isso. 22,68 volts. 22,68. Porque já caiu 22, um tanto aqui, né? 27 e pouquinho aqui. Professor, se for na prova, daí
Ah, não, isso aí eu consideraria daí. Aham, tá certo. Os dois estão certos. Não tem problema. Essa variação aí é de arredondamento, não tem problema. Muito bem. Então, essa tensão que tem aqui não é a mesma tensão que tem no R2? Sim ou não? Não é a mesma aqui, ó? Não é a mesma tensão no R2? Não é a mesma tensão no R3? Estão em paralelo, não estão? Então, a tensão que sobrou para o restante do circuito é a que tem em R2 e a que tem em R3. Ó. Então, nós descobrimos a corrente que tem no R1, nós descobrimos a tensão que tem no R1, nós descobrimos já a tensão que tem no R2 e a tensão que tem no R3. Então, vamos fazer aqui, ó. A tensão UR2, que é igual ao UR3, vai ser igual à tensão total menos a tensão que tem no R1. Então, o UR2, que é igual ao UR3, é igual a 50 volts menos 27,32. O UR2 igual ao UR3 é igual a, foi falado aí? 22,68 volts. Então, nós temos aqui, ó, quantos volts em cima do R2? Não. 22,68. 27 está em cima do R1. Sobrou 22,68. E em cima do R3, 22,68. Olhem aqui. Eu tenho valor de resistência em R2, que a gente já sabe, né? O R2, aqui, ó, 6 ohms. E tenho tensão. O que eu descubro? A corrente. Se eu tenho a tensão no R2 e tenho a resistência, eu acho a corrente. E o R3 também. Então, vamos achar a corrente no R2 e no R3. Então, a corrente I R2 vai ser igual a tensão que tem no R2 dividido pela resistência R2, que é igual 22,68 dividido por... Quantos ohms é o R2? 6. E a corrente IR3 é igual à tensão que tem no R3 dividido pelo valor de R3. Então, no R3 também tem 22,68 volts, só que nós temos ali 3 ohms. Vamos conferir se é 3 ohms, né? São 3 ohms. Então, 22,68 dividido por 6... 4,78. 3,78 amperes. E 22,68 dividido por 3 vai dar o dobro, né? Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui
descendo aqui. Quantos amperes? Então, está passando no R2 3,78 amperes. E está descendo no R3 7,56. Vamos para a lei dos nós. Quantos amperes está saindo da fonte? 13,66. Desce quanto para cá? 3,78. Quanto é que fica para cá? Vai ficar diferente. Não. Aqui é 7. Então nós temos aqui, ó. Nós temos uma corrente vindo por aqui. Uma parte desce. Continua, desce um pedaço e outra vem para cá. Essa corrente que desce, nós temos aqui, ó, 3,78. Então aqui 3,78 amperes. E aqui 7,56. 7,56 amperes. Então, quantos amperes está vindo para cá? Então, vai ter que ser a diferença, 2,32 amperes. Por quê? A corrente total que está passando em R1 chegou aqui em R2, desceu 3,78. Chegou aqui em R3, desceu 7,56. Quanto é que ficou para vir passar aqui no R4? 2,32. Então, a corrente que vai passar no IR4, então, a corrente IR4 vai ser igual ao quê? A corrente total menos a corrente que está descendo para o R2 menos a corrente que está passando no R3, IR3. Por quê? Aonde é que eu sei isso? Lei dos nós. O somatório das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Então, desceu um pouquinho para cá, veio para cá. Desceu um pouquinho para cá, quanto é que sobrou para cá? Tem que descontar essas duas da corrente total lá. Então, ficou 2,32 amperes. Ou seja, ali, ó, a corrente que vai passar lá no resistor 4, IR4, vai ser igual a IT. Quanto que é o valor da corrente IT? 13,66. Menos a corrente I2, que é 3,78. Menos a corrente IR3, que é 7,56. A corrente no resistor 4, IR4, igual a 2,32 amperes. Então, agora vejam a importância de fazer um diagrama melhor, mais bem feito, né? Para você colocar essas informações e conseguir entender. Então, no R4 aqui, está passando 2,32 amperes. Certo? É porque não é porque um é o dobro do outro. Daí a corrente dividiu no meio. Foi uma coincidência. Não é por regra. É porque são valores, né? Muito bem. Olha aqui o R4. Temos a corrente no R4, não temos? Temos o valor do R4. Então, a gente consegue saber quantos volts vai ter de queda de tensão em cima do R4. Qual que é a tensão que tem no resistor 4? E igual a R vezes I. Então, a tensão no resistor 4, então, E R4 vai ser igual
a corrente que está passando no resistor 4 vezes o valor da resistência 4. E R4 é igual. Então, a corrente são 2,32 amperes. Quanto que é o valor de resistência do R4? 5 ohms. Então, a tensão no resistor 4 é igual a 2,32 vezes 5. 11,6 volts. Então, aqui em cima do R4, nós temos 11,6 volts. E igual a R vezes I. Fala aí que está com dúvida. Entende, né? Não. Você tem que... Por isso que eu digo, fixem nos conceitos, né? Porque isso aqui você vai... Isso aqui você vai gravar mesmo fazendo, não copiando. Então, grave os conceitos. Lei de Ohm, E igual a R vezes I. Lei dos nós, soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem. Então, não desaparece corrente. E a lei das malhas. O somatório das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Então, nós descobrimos, primeiro de tudo, a corrente total é uma corrente que passa no R1. Achamos, então, a corrente total do circuito que passa no R1. Conseguimos calcular a queda de tensão. Então, dos 50 volts da fonte, caiu 27,32 em cima dele. Sobrou, eu não anotei aqui, 22 e uns quebrados para cá, para o R2 e para o R3. Então, tudo aqui tem 22 ponto alguma coisa volt. Aqui, você vai ver que tem um resistor em série aqui. Desses 22 volts, vai ter 11,6 em cima do R4. Já deu uma queda de tensão de 11 volts aqui. Quanto é que vai sobrar para cá? 22 e aqueles quebradinhos, menos esses 11,6 que a gente acabou de calcular. Mas como é que a gente chegou nesse 11,6? Porque daí a gente lança a mão da lei dos nós e junto com a lei das malhas. Se aqui ficou 22 e quebradinho volt para o R2 e para o R3, a gente calcula a corrente que está passando no R2, porque E igual a R vezes I. E a gente calcula a corrente que está passando no R3. De toda essa corrente total que está vindo aqui, desceu um pouco, desceu outro pouco. Sobrou quanto para cá? Veja que a corrente que sai daqui, toda ela vai passar no R4. Então, você faz a corrente IR4, que foi essa última que a gente fez aqui, ó. A corrente que está passando no R4 é a corrente total que está saindo da fonte, menos aquela corrente que desceu para o R2, menos aquela corrente que desceu para o R3. Ficou, o que sobrar vai para o R4. Achei o valor da corrente que vai para o R4. Então, E igual a R vezes I. Eu tenho a corrente no IR4 e eu já sei a resistência do IR4 já do início da atividade, achei a tensão que tem em cima do R4. Então, a partir dessa tensão no R4, eu aplico a lei das malhas, que agora vai cair um pouco de tensão em cima do R4 ali. Vai ter uma queda ali. Então, você vai indo pedacinho por pedacinho. Tem que usar todas as leis, um pouco de cada. Você vai usando um pouquinho de cada. Por isso que o redesenho do circuito, de forma didática, e claro, de uma maneira melhor do que essa aqui, vai te auxiliar. Porque daí você vai vindo aqui, a corrente passou aqui, perdeu aqui um tanto de tensão. Sobrou para esses aqui, vai cair um pouco de tensão aqui. Então, olha só, se ficou 11,6 volts em cima do R4, então vamos lá. 50 menos 27,32 aí. Vamos lá de novo aí. Vai lá.
22,68. 22,68, 22,68 até aqui, ó. Desses 22,68, caiu 11,6 aqui. Ó, até aqui é 22,68. Quanto vai ser aqui? Ó, aqui, veja que é o mesmo ponto aqui, ó. Né? Tudo igual, tudo Y, ó. Y, né? Então, 22,68. Aqui em cima tem 11,6. Quanto que vai ficar para cá? 11,6 praticamente, né? 11,08. Que perdeu, ou teve queda de 11,6 aqui. Então, sobrou para cá 11,08. Então, a tensão que vai ter em cima do R5, o valor de tensão em cima do R5, que é depois da queda do R4, ó. Então, a tensão que tem em cima do R5 é igual a do R6, ó, porque eles estão em paralelo. Então, o R5 igual a R6 vai ser igual a o R3, 22,68, menos o R4, 11,6. Tensão elétrica. Tensão sempre 2 pontos. Diferença de potencial, lembre sempre disso. Corrente está passando. Diferença de potencial. E é um perigo. Então, a tensão, vamos ver aqui. O valor de tensão no R5 é igual ao valor de tensão no R6. Então, aqui, ó, o R5 é igual ao R6, que vai ser igual, de novo, vai ser a tensão que tem nesse ponto aqui, ó, que pode ser a tensão do R2 ou a tensão do R3, é o mesmo valor, menos a UR4, que foi a queda que deu em cima do resistor 4. Então, a tensão no resistor 5 e no resistor 6 vai ser a UR3 menos o R4. Então, o R5, que é igual ao UR6, vai ser igual ao 22,68 menos 11,6. O R5, que é igual ao R6, é igual a 11,08 volts. Então, aqui, ó, para o R5 e para o R6, nós vamos ter uma tensão elétrica de 11,08 volts. Né? Vai sobrar, então tinha 22,68 aqui, caiu em cima do R4 11,6, sobra 11,08, 11,1 volt aqui para esses dois carinhas aqui. Depende. Às vezes a corrente não divide, por isso tem que analisar o circuito. Aqui, ó, tem um nó, vai dividir a corrente. A corrente dividiu no nó. E a tensão é a mesma. Então, você tem que pegar lá do circuito em paralelo. Circuito em paralelo, a corrente divide, tensão não divide. Circuito em série. Quando está em série, corrente não divide. Aqui, ó, esse resistor está em série com o circuito. Ó. Não dividiu a corrente. O que dividiu? A tensão. Porque dos 50 volts caiu uma parte dela, 27,32 em cima dele ali. Então, esses conceitos, né, vocês vão fixar bem fazendo as atividades. Claro que, de primeiro momento, dá bastante dúvida, mas é isso mesmo. Então, é importante vocês anotar só os valores, né, para depois vocês conseguirem tentar fazer, para chegar naquele caminho ali. Terminou? Claro que não. Por quê? Nós achamos o valor de tensão aqui. Qual que é a corrente que está descendo nesse aqui
E qual que é a corrente que está vindo aqui? Então, E igual a R vezes I de novo. Pode fazer assim. Porque está vindo 2,32 amperes. Passando no IR4 aqui. Ó. Então, toda corrente que passa no IR4 vai chegar nesse nó aqui. Uma parte dela desce, e outra parte vem para cá e desce aqui. E aqui elas começam a se juntar as correntes, né? Daí nós não nos interessa mais, pelo menos por enquanto. Então, desses 2,32, quanto que desce para cá, quanto que desce para cá. Existem outros caminhos de cálculo, mas não vamos complicar. Vamos fazer o basicão. E igual a R vezes I. Lei de Ohm. Porque nós já sabemos a tensão aqui, que é 11,08. Temos o R5, que vale 8, e temos o R6, que vale 12 ohms. Então, E igual a R vezes I, aplicamos a lei de Ohm. Então, a IR5, corrente no resistor 5, vai ser igual à tensão que tem no resistor 5, a U vezes I, ou E vezes I, né? Você já sabe. Dividido pelo valor da resistência 5. Então, nós temos 11,08 dividido por... Quantos ohms são? Resistor 5, 8 ohms. Então, a corrente do resistor 5 deu 1,38 ampere. Olha só, aqui você pode pegar, se no R5 está descendo 1,38, então está entrando no nó 2,32. 1,38 desceu. Quanto que sobrou para cá? Então você pode calcular a corrente do R6 pela sobra de corrente que saiu do nó aqui, se quiser, né? Ou aplica a lei de Ohm de novo, em cima do R6. 11,08 volts e um resistor de 12 ohms. Então, a corrente IR6 vai ser igual à tensão que tem no resistor 6, dividido pelo valor da resistência 6. Temos 11,08 volts dividido por 12 ohms. Então vai dar 0,9... 92. Então vejam, é E igual a R vezes I somente, e aqui ó, é a lógica do circuito. Então, o que é mais importante? Entender a lógica da lei dos nós e a lei das malhas. Entender que a lógica do circuito em paralelo, a corrente divide e a tensão não. No circuito em série, a tensão divide e a corrente não. Então, por isso que tem queda de tensão nos resistores em série, que são só dois. Tem um pouco de queda de tensão no resistor R1, que está em série com todo o circuito, e um pouco de queda de tensão no R4, que está em série só com esse pedacinho aqui. Ó. Então, caiu a tensão. Toda a corrente que saiu daqui passou por ele, toda a corrente que saiu daqui passou por ele. Né? Terminou? Não terminou. Porque e as potências? Então, agora é com vocês. Vocês façam em casa depois. Por quê? P igual a U vezes I. Nós calculamos só a potência total. Qual que é a potência do resistor 1? Então, você tem que pegar o IR1 e o R1. A gente calculou 27,32 vezes os 13,66. Qual que é a potência do resistor 2? Então, PR1, U vezes I. PR2, UR2 vezes IR2. PR3, UR3 vezes IR3. Então, nós vamos calcular
todas as potências de cada um dos elementos. Porque nós calculamos todas as correntes e determinamos também todas as tensões. Em tudo que é buraco do circuito aqui. A gente sabe tudo. Então agora só faltam as potências, que daí é a parte mais fácil. U vezes I. E somando cada uma das potências, vai fechar com a potência total que a gente calculou. Pode. Vai fechar com 683, muito aproximado, porque às vezes uma diferencinha de valor vai dar. Então a potência total nossa deu 68306 watt. Né? Então vocês têm que... O cálculo das potências individuais de cada resistor, somando tudo eles, vai dar a potência total. Então isso aí vocês conseguem fazer tranquilamente depois, tá? Porque nós vamos corrigir mais atividades aí para esclarecer mais. Aí. Então essas coisas iniciais, as leis, tem que decorar. 50 vezes 366, que é a I total, né? Não é 683, não? Sim, mas é o que está escrito. Não sei se Você achava um 4? Não, é um 6. É um 6. É um 6. É. Então, assim, ó, isso aqui, ó, para o pessoal que quer, trabalhar com elétrica, é a tabuada. Ou sabe ou não sabe, tem que decorar. No começo vai ter que decorar. Então tem que ter bem decorado. Em paralelo, a tensão não divide, a corrente divide. Em série, a tensão divide e a corrente não. Claro que daí fazendo exercício vai gravar melhor. Eu coloquei lá no Cigar um simuladorzinho lá, tá? Deixa eu só ver que hora é. Então eu vou sair da apresentação, parar a gravação aqui, daí a gente vai para o intervalo, tá? E eu quero, antes do intervalo, só mostrar... Já, calma, vamos por parte. Cadê o... Tem conceitos. o senhor errou numa questão na 11 e as duas aulas. Não entendi. Essa conta já levou 2 aulas, só uma conta. Aham. Pois é, então. E não está pronta ainda, né?